Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. A notícia chegou semelhante a um perfume de primavera. Fazia 400 anos que Israel não escutava a voz da profecia. Acreditava-se que Deus silenciara sua mensagem nos penetrais do infinito. O Império Romano abatera-se implacável sobre a terra, e Israel padecia a jugulação da adaga de Tibério César. A Torre Antônia, em Jerusalém, na qual se aquartelavam os soldados e comandantes das legiões, olhava do alto o templo de Salomão, perdido em intrigas e perturbações. Jerusalém era um covil de salteadores emocionais. A intriga, a sordidez, a venda das coisas sagradas intercambiavam com as paixões e a insensatez humana. Por isso, quando a notícia passou de boca a ouvido, as multidões entusiasmaram-se, particularmente porque a notícia chegava numa região muito pobre. Israel estava dividida em tetrarquias, e aquela mais pobre era a Galileia, que se notabilizava por pessoas analfabetas, pescadores, vinhateiros, agricultores, pessoas do povo. Mas a Galileia, por sua vez, era e é a região formosa de Israel, porque agasalha no seu bojo o mar que lhe guarda o nome, também conhecido com o nome de Lago de Genezaré, ou Tiberíades, em homenagem a Tibério César. Aquela região é muito agradável, está situada a 200 metros abaixo do nível do mar. Logo adiante, esse mesmo mar generoso, que é resultado do Rio Jordão, que corre de norte para o sul, sangra e atravessa as areias escaldantes para uma região mais baixa, 400 metros abaixo do mar Mediterrâneo, considerada a região mais baixa do planeta terrestre, onde as águas se tranquilizam e morrem, transformadas em sal. No mar da Galileia, a vida é alegre, porque o mar é de água doce, está cercado de tamarindeiros em flor de alcaparreiras, e nas encostas dos aclives, a terra generosa borda-se de grãos, no dourado do trigal e das espigas maduras de milho. As tamareiras robustas despenteiam os cabelos de palha ao sopro cálido do mar, que traz a brisa refrescante, que torna a Galileia muito agradável. Já do outro lado, no Mar Morto, a temperatura é terrível, não existe vida, as aves não pousam porque não tem árvores, a terra é crestada, os viajantes passam de longe, e por isso ele é denominado Mar Morto, mas paradoxalmente os dois mares são resultado das mesmas águas. Por que será isto? Porque o mar da Galileia é generoso,
Toda a água que entra pelo norte, ele derrama pelo sul. O Mar Morto é avarento. Toda a água que chega, ele acolhe, não sangra. E por isso, aquele que não é generoso morre no seu próprio sepulcro de egoísmo. Ali diante da Galileia, ao tempo de Jesus, floresciam cidades que se tornaram célebres. Cafarnaum, que ainda existe, era a cidade mais famosa da região, porque possuía uma grande sinagoga. Ali morava alguém que se faria célebre, um pescador que seria convidado para arrebanhar almas na barca da fé e levá-las na direção do Oceano da Paz. Chamava-se Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. Mas ele também tinha um irmão que aderiu. E ali naquela região de pessoas simples, levantou-se uma sinfonia cuja música nunca mais se acabaria na terra. Por isso mesmo, naquela região fresca e agradável, as cidades ficariam famosas. Magdala, onde esteve a rainha Cleópatra 2 vezes para passar o período de férias veranescas, já que o Egito era muito quente nessa temporada. Magdala se tornaria célebre por causa da presença de uma mulher, que diziam enlouquecida, porque se apresentava estática em determinadas noites, como se possuída por forças perturbadoras. Ninguém sabia de onde veio e tampouco se soube para onde foi. Chamava-se Maria, Miriam de Migdol, Maria de Magdala. Mas logo em volta havia Cesareia de Filipe. Era, portanto, uma região singular, de pessoas modestas e de cidades famosas. Foi ali, em Cafarnaum, que a notícia propagou-se como uma brisa perfumada. As pessoas diziam que havia chegado um profeta, e como seria de esperar-se, naquela manhã de sábado, desde as primeiras horas da alva, estropiados e felizes, dilacerados, portadores de obsessões, aqueles que traziam as dermatoses expostas, consideradas lepra, cegos, surdos, paralíticos, amontoaram-se em volta da casa do grande pescador Simão, filho de Jonas. A algaravia era perturbadora. Todos desejavam ver o profeta, melhor dizendo, beneficiar-se do profeta. Até hoje é assim, com algumas variações. E estavam naquela alacridade, quando o sol primaveril começou a dardejar a terra com seus raios de fogo. A temperatura lentamente foi subindo e de repente ele apareceu, como se houvesse vindo pela porta do fundo, aquela que dava acesso à praia, na direção do mar. Era magro, 1,78 m mais ou menos, 75 quilos de peso, a cabeleira da cor do metal velho, do cobre sujo ou do ouro maltratado, partida ao meio, caindo sobre os ombros encaracolada, a misturar-se na barba também algo marrom que lhe caía sobre o peito. As pessoas olharam-no e foram tomadas de um grande espanto. Havia no seu rosto uma beleza incomum. Os olhos eram 2 pedaços do céu azul, cravados na paisagem da face. Os zigomas eram altos, a testa larga, os lábios carnudos, o nariz hebreu e uma serenidade perturbadora. Quando ele pousou o olhar sobre a multidão, as pessoas ficaram hipnotizadas.
As pessoas estamos desacostumadas à ternura, à generosidade, ao amor. E o olhar de amor é tão rico, de ternura e de paz, que nos embriagamos como se tomássemos algo que nos leva os sentidos ao êxtase. Ele olhou para a multidão aflita e, no silêncio que se fez natural, abriu a boca e começou a cantar. Era uma melodia sinfônica que nunca mais silenciaria. Eu venho dar-vos a paz. Eu vos dou a minha paz, como somente eu posso dá-la. A paz do mundo é um período de repouso entre duas batalhas. A minha paz nasce no coração e toma conta da paisagem da vida. É aquela paz que dulcifica, que harmoniza. Crede em mim. Eu venho dar-vos a minha paz. E se vos deixar desimpregnar pela minha paz, fruireis de harmonia e nada de fora vos perturbará. Quando ele estava falando, escutou-se uma voz que vinha lá de fora. Abram alas. Deveremos passar com o paralítico. Abram alas. E as pessoas egoisticamente mais condensaram o volume da massa. Não há lugar. A sala está repleta. Começou-se a ouvir a gritaria dos endemoniados, o lamento dos feridos e a estutice dos vaidosos. As casas em Nazaré, naquela época e hoje, são construídas de pedra calcária ou pedra vulcânica. São quadrangulares, tem uma clarabóia para poder entrar o ar refrescante e ao lado uma escada de acesso ao pátio superior. Alguém então disse: é impossível entrar, levem-no pela escada e desçam-no pela clarabóia. Fez-se um grande silêncio. E aqueles que estavam dentro da sala, que recebiam o ar brando que soprava do mar e refrescava, começaram a ouvir os passos agitados na escadaria e logo depois na parte superior, e todos cravaram os olhos no retângulo aberto no teto. Viram uma esteira suja, amarrada nas quatro pontas por cordas vigorosas, que começou a descer até ele, e sobre a esteira um corpo quase cadaverizado, seminu, coberto nas partes pudentas com trapos, a testa larga, o cabelo colado, a testa e a cabeça pelo suor, os olhos aturdidos, os ossos perfurando a pele, os dentes à mostra, a garganta túrgida, até que o homem desceu e todos olharam. Era conhecido. Então Jesus também olhou para ele e ele disse quase no gemido: Senhor, apiada-te de mim, cura-me. Jesus sempre recebia a multidão com muita compaixão. Ele olhou para aquele homem todo ossos e perguntou-lhe como era do seu hábito. Natanael, ben Elias, tu crês que eu te posso curar? Senhor, tu me conheces. Se tu me chamas pelo nome, tu me conheces. E se tu me conheces, tu sabes que há 5 lustros, há 25 anos eu padeço dessa paralisia ultriz, que me tornou um trapo. Apiada-te de mim, eu creio que me podes curar. Jesus então olhou a multidão. A multidão era mais ou menos a de hoje. E as pessoas menearam a cabeça, afirmando como quem diz: se tu és o profeta, cura-o.
para que nós vejamos e assim acreditemos. Jesus voltou-se para o paralítico que suava, curvou-se, estendeu as mãos e falou-lhe com brandura: Natanael, ben Elias, se tu crês que eu te posso curar, levanta-te e anda. Natanael ergueu os braços magros, cravou os cotovelos no chão, deu um impulso e desmaiou. E as pessoas tiveram uma exclamação de decepção: oh! Mas agora Jesus olhava Natanael. Aqueles olhos dúlcidos pareciam despedir chispas que penetravam nos olhos de Natanael. E ele falou com bondade, mas com energia: Natanael, ben Elias, se tu crês que eu te posso curar, levanta-te. E ele foi erguendo-se: levanta-te, eu te ordeno em nome de meu Pai. E Natanael se foi levantando como se tivesse uma catapulta invisível nas suas costas, até ficar de pé. Agora anda. Natanael sorriu, enxugou o suor nos trapos. A multidão ficou emocionada. Natanael dobrou-se, enrolou a esteira, colocou embaixo dos braços e saiu gritando: aleluia! A multidão abriu alas e ele desapareceu na praia. Houve um grande silêncio. O silêncio depois da estupefação. Quando uma mulher que estava na frente, carregando uma criança, disse-lhe: ó Rabi, tem piedade de minha filha que é cega. Ele acercou-se e tocou os olhos apagados da menina. Ela deu um grito, o raio luminoso ferindo-lhe a retina. E alguém gritou: Rabi, tem piedade de mim, o espírito mal me domina. E outro: Rabi, mestre, Senhor. E aqueles que eram curados iam-se, e novos doentes chegavam. Repentinamente, Simão Barjonas, que estava na porta, sorria e dizia: o Rabi está em minha casa. Estava orgulhoso: ele é meu amigo. E olhava para a multidão, semelhante às ondas do mar que se arrebentavam na praia e eram substituídas por outros. Simão estava em regozijo quando o mestre olhou para ele, e Simão percebeu: ele estava cansado. O dia fora absorvido pelo beijo da tarde que caminhava para a noite. Simão compreendeu que ele estava cansado, pálido, suarento. Então Simão disse: por hoje basta, não mais. Acercou-se do mestre, como se fosse um cão São Bernardo protetor. Tomou suavemente e levou à praia. Ele sentou-se sob uma pedra à sombra de um tamarindeiro imenso, enquanto a natureza resfolegava aos beijos da brisa levantando ondas. A noite caiu sem preâmbulos. No zimbório, no tom escuro de veludo azul marinho, as estrelas pareciam olhos infantis contemplando a terra. Simão sentou-se ao lado dele e apoiou-se na sua perna, e de repente olhou para cima e perguntou estranho: Rabi, tu estás chorando? Sim, Simão, eu estou chorando de alegria. Hoje, não é, mestre? Hoje nós curemos tanto. Hoje nós jogamos as redes do reino de Deus para pescar as almas. Foram tantos os curados. Ó Simão, tu pensas que o Filho do Homem veio à terra para colocar remendo novo em tecido podre, sem que tu te recordes que o rombo será sempre muito maior? Tu pensas que o Filho do Homem veio colocar vinho bom, capitoso,
em odres sujos para vinagrar. Simão, eu choro de tristeza. Mas, mestre, então eu não te compreendo. Porque Natanael ben Elias eu conheço. Muitas vezes levei-lhe peixe que eu não vendi no mercado, para atender a sua miséria. Aquela mulher que tinha os olhos fechados, eu conheço, era cega faz muitos anos. E aquele portador da lepra, nauseante e miserável, eu me afastava dele. Tu limpaste o corpo, tu colocaste luz nos olhos, tu restituíste os movimentos e tu choras. Choro, Simão, porque neste momento, Natanael ben Elias, o paralítico, ao invés de estar rendendo graças a Deus, está numa tasca, cercado de amigos alcoólicos, embriagando-se, e dizendo: agora eu vou gozar, eu vou beber o prazer até as fezes, já que o Rabi me reconstituiu a saúde. Aquela mulher cega está em casa e eu escuto a dizer: irei vingar-me. Durante tanto tempo eu dependi desses miseráveis que me deixavam na escuridão. Agora que eu vejo, graças ao Mestre, eu irei vingar-me daqueles que não tiveram compaixão nem piedade de mim. E o leproso está agora no leito de uma mulher equivocada e diz: vê, era lepra, agora não tem nada. E eu vou gozar essa carne até a putrefação total. Oh, Simão, eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. O corpo remendado vai romper-se outra vez. A matéria recomposta vai decompor-se. E a visão recuperada vai apagar-se no leito da morte. Não penses que o meu reino seja de pessoas que se recuperam para ficarem piores. Eu venho instalar na terra o reino de Deus, a cura real, aquela que começa dentro e não permite mais que o indivíduo enferme. Mas é natural que tu não me compreendas, nem que os demais a mim me compreendam. E é porque me não compreendeis, nem tu nem eles, eu mandarei o Espírito de verdade um dia, quando a humanidade tiver capacidade para entender. Eu mandarei alguém falar por mim, para repetir as minhas lições que serão esquecidas, para dizer coisas novas que não podem ser entendidas. Por enquanto, é necessário que assim transcorra, até o dia em que eu possa voltar e reunir as minhas ovelhas, que não são apenas aquelas do rebanho de Israel, mas também outras, e levá-las até a misericórdia de meu Pai. Por enquanto, será assim. Mas um dia, que não está muito longe, nem que se encontra muito perto, eu mandarei alguém falar por mim. À noite, continuou o seu périplo de sombra e de estrelas. E desde então, aquela mensagem de esperança deveria crescer nos corações, culminando no Gólgota, quando ele a sós pôde falar para Deus, conforme escreveu João. E quando eu abrir os braços, atrairei todos a mim. Seria o abraço da cruz. Ali da cruz ele procurou atrair a humanidade inteira. E depois da cruz, na sepultura vazia de José de Arimateia, ele anunciaria a imortalidade da alma através da ressurreição, e cantaria aos ouvidos do mundo:
que a vida é a maior dádiva que a divindade nos faculta para a felicidade. A partir daquele momento de despedida, toda uma sinfonia passou a ser escrita a respeito do homem de Nazaré, que viveu pouco e, saindo da sua cidade, jamais voltou a ela, mas que iria abrasar as multidões e logo depois tomaria conta do Império Romano. Em homenagem a ele, durante 300 anos, 1 milhão de pessoas foram assassinadas, empaladas, queimadas vivas, atiradas às arenas para serem devoradas pelas feras. Experimentaram as lutas de gladiadores, partiram para o exílio, e o licor da sua palavra continuou vitalizando à medida que homens e mulheres notáveis apareceram em diferentes regiões da terra para preservar-lhe o conteúdo, os ensinamentos. Orígenes escreveu uma obra monumental no século II a respeito da reencarnação, asseverando que Jesus era reencarnacionista e trazendo o diálogo dele com Nicodemos para provar que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Tertuliano escreveria a apologética, Agostinho as confissões, Próclus, Jâmblico, Eusébio levantar-se-iam como verdadeiros apóstolos futuros naquilo que a história da civilização passou a chamar a patrística, a doutrina dos pais da igreja cristã primitiva. E o cristianismo, a partir do dia 13 de julho de 313, passou a ser tolerado pelo Estado romano, depois que Constantino ganhou a batalha contra Maxêncio, nos arredores de Roma, na célebre luta da Ponte Milvia, depois que tiveram uma visão na qual ele escreveria nos estandartes: com este sinal vencereis. E ele colocou a cruz do mártir para martirizar os inimigos. No momento em que o cristianismo tomou conta de Roma, a doutrina perdeu a sua pureza, aquela singeleza e o sacrifício, como escreveu Eusébio. O poder é amigo da desgraça. Os verdadeiros cristãos, quando perseguidos, eram portadores de mais ardor do que quando se tornaram poderosos e perseguidores. A história avança. Logo depois, o filho de Constantino declara a religião cristã doutrina do Estado. E a mensagem do homem da manjedoura vai sentar-se no trono do poderoso imperador para esmagar os adversários. Nesse período, o Império Romano divide-se: Império do Oriente, com a capital Bizâncio ou Constantinopla, em homenagem ao imperador, e do Ocidente, permanecendo com capital em Roma. A vida da humanidade prossegue porque a lei de progresso é inexorável. No ano de 552, o imperador Justiniano, casado com uma das mulheres mais notáveis do século, Teodora, que era uma meretriz, e se tornou a governante ao lado do imperador. Teodora havia sido elegida pelo imperador Justiniano pela sua beleza, pela sua inteligência, pela habilidade política, e ele arrancou-a de um bordel e colocou-a como cabeça do império, casando-se com ela. Quando Teodora, arrogante e temperamental,
começou a cantar o seu poder, as suas colegas, segundo a história, também começaram a dizer: ser meretriz é uma grande coisa. A nossa imperatriz veio do prostíbulo. Também nós temos futuro. E Teodora, orgulhosa, mandou matá-las a todas. 550. O povo que acreditava na reencarnação começou a vaticinar: infeliz. Ela terá que se reencarnar várias vezes para pagar o crime hediondo. E Teodora, que agora governava metade do mundo, pediu ao marido apaixonado: quando eu morrer, torne a reencarnação uma doutrina abjeta, uma doutrina que deve ser repelida, uma heresia. Teodora morreu no ano 548 e o marido entrou em depressão profunda. Segundo a história, nunca mais ele saiu do palácio. 4 anos depois, ele reuniu o segundo concílio ecumênico de Constantinopla, que o Papa não aprovou de Roma, mas ele levou adiante. E a primeira proposta de Constantino foi tornar heréticas as doutrinas de Orígenes, que eram as doutrinas da reencarnação. Por 3 votos a 2, a reencarnação e Orígenes foram banidos do cristianismo. E desde aquele momento a teologia católica passou a dizer que as doutrinas de Orígenes eram heresias, proibindo que se acreditasse na reencarnação. Aqueles que eram reencarnacionistas passaram a ser perseguidos. E os últimos foram os cátaros franceses, os albigenses espanhóis, que foram levados à fogueira no século XIX, quando se acreditou que a reencarnação havia desaparecido sem nunca ter deixado de ser a alma da cultura histórica da humanidade. Foi nesse transe, quando o cristianismo se transformou em doutrina plenipotenciária do Estado, quando o materialismo começou a dominar as almas, e a mística religiosa, cansada de esmagar, foi relegada com desdém pela cultura, que a terra tremeu espiritualmente no século XIX. E que os imortais que jamais deixaram de comunicar-se com os homens formaram uma legião e invadiram a terra. Começando na noite de 31 de março de 1848, em um lugarejo do estado de Nova York, Hydesville, quando 2 meninas de 14 e 16 anos, sem poderem dormir, mantiveram contato epistolar, uma carta através de sinais, com um ser que batia nas paredes, na porta, na cama, no teto, no piso. Até que uma delas disse: já sei, amanhã é 1º de abril. E é alguém que está brincando conosco. E as pancadas repetiram-se na cabeceira da cama. Então a menina mais velha, Kate Fox: será que tu és o homem do pé rachado? Um apelido simpático para o diabo. Aqueles que viram o diabo diziam que ele tinha pé de cabra. Não garanto nada, porque nunca vi. Então, o senhor do pé rachado, se tu és o senhor do pé rachado, dá uma pancada. E se não és, dá duas pancadas. Abalaram o quarto. Ficaram mais apavoradas. Se não era o diabo, quem podia ser? Nós adoramos o diabo. Ele está na televisão todo dia. Fala-se mais hoje em Satanás do que em Deus, nos descarregos de Satanás do que nos revitalizamentos de Deus. Não sei se já notaram, pelo menos na Bahia é assim. Então ela: mas quem é? E através de sinais, sim, não, talvez, você pode estabelecer que era alguém que havia vivido ali.
No dia seguinte, o lugarejo acordou em polvorosa. A família Fox não havia podido dormir. Então o vizinho, que era muito inteligente, sempre aparece alguém muito inteligente, disse: façamos o seguinte, iremos dizendo o alfabeto e na letra que você quiser você bate. Então formamos palavras. E se escreveu o seguinte: meu nome, dizia o ser desconhecido, é Charles B. Rosmer. Eu era um bufarinheiro, um vendedor ambulante. Em 1842 eu passei por aqui, há 6 anos. Fui agasalhado pela família Wickman, o senhor e a senhora Wickman. Eles assassinaram-me, roubaram-me $500 e enterraram-me no porão. De imediato as pessoas correram ao porão e começaram a cavar, mas não encontraram o cadáver. Então lembraram-se que sim, anos antes, um casal habitara aquela casa e subitamente desaparecera. Ninguém nunca soube. E a partir daí a casa ficou mal assombrada. Somente mais tarde, no ano de 1905, 57 anos depois, o mistério pôde ser desfeito. Porque houve uma tempestade e no porão uma parede falsa caiu. Era uma porta. E entre a porta e a parede estava o esqueleto ósseo de um homem com um punhal ao lado, confirmando a história de Charles B. Rosmer. Esses fenômenos abalaram totalmente a América e transferiram-se para a Europa. Mas o que para mim é mais fantástico é que nesse mesmo dia, 31 de março de 1848, na cidade de Londres, mais ou menos 10 horas da manhã, um homem extraordinário está apresentando um livro que se chama Manifesto Comunista. É o financista e economista, filósofo Karl Marx. Nessa obra ele lança o materialismo dialético e gargalha de Deus. As religiões são o ópio das massas. E tinha razão, porque a religião dominante dizia aos trabalhadores rurais, ao povo: tenha paciência, tenha misericórdia dos poderosos e vocês ganharão o céu. Mas quando os poderosos morriam, celebravam missa de corpo presente e mandavam-nos também para o céu. Carlos Marx não teve papas na língua. É um ópio, é uma mentira, é uma ilusão. Libertemo-nos das religiões. E surge uma onda materialista. Nesta noite, os imortais iniciam a era espiritista para que a ciência comprovasse a sobrevivência da alma e viesse uma religião que não é opiácea, uma religião de responsabilidade de cada consciência. Os fenômenos viajam para a Europa, entram em Londres por Southampton, o grande porto, descem ao continente e vão habitar em Paris. Paris dos anos 50, Paris da futilidade, Paris a cidade da luz, Paris da imperatriz Eugênia e do imperador Napoleão III, sobrinho neto de Napoleão Bonaparte. Eugênia amava tanto a França e era tão vaidosa que trocava de traje 3 vezes ao dia. Eu acho que ficava somente trocando de roupa, vestindo roupa, saía na sacada, voltava, trocava de roupa. E lançou a moda da seda chiante, a moda do vestido trapézio. É nessa corte que vai aparecer um rapaz da Escócia, no ano de 1850, Daniel Douglas Home. E ali no palácio, na sala do trono, ele faz as mesas moverem-se, as cortinas flutuarem no ar, uma mesa de jacarandá pesando 80 quilos, com uma obra de tapeçaria, 2 castiçais de prata com velas acesas. Daniel está numa cadeira de braços, pálido, da cor da morte, escreveu a princesa de Metternich.
quando a mesa levanta-se e se dobra diante do imperador. Mas de uma forma curiosa, à medida em que a mesa se dobra, seria de esperar que a toalha continuasse no fio a prumo, pela lei de gravidade. Mas à medida em que a mesa se dobra, a toalha também. E seria de esperar que a chama da vela, à medida em que a vela dobra, a chama ficasse na direção da gravidade. A chama também se dobra, como se tudo se tivesse petrificado. O imperador Napoleão, que usava sapatos muito altos, porque ele era chamado Napoleão Pequeno, Napoleão Carbonaro, fica ensimesmado quando Daniel diz à imperatriz: por favor, majestade, coloque a mão embaixo da mesa e terá uma surpresa. A imperatriz coloca e dá um grito e diz ao marido: segure. Ele põe a mão e diz: é verdade, é meu sogro. E todos perguntam: majestade, como sabe que é a mão do seu sogro? Porque meu sogro perdeu o polegar direito na guerra e a mão que eu estou apertando tem apenas 4 dedos. A sessão prossegue e Eugênia, entusiasmada, diz: meu Deus, nós devemos o trono a Napoleão Bonaparte. Um papel flutua no ar e desce com o autógrafo do grande Corso. Então Daniel levanta-se, a lareira está acesa, é mês de fevereiro, ainda é resto de inverno. E ele então se dobra sobre as labaredas e lava o rosto com as chamas. O imperador está diante de um mágico, ele gostava de magia. Ele diz a Daniel: jogue esse papel no fogo. Daniel passa a mão no papel e joga no fogo. E não queima. O imperador diz: mas o que é isto? Daniel também não sabe explicar. Chega a uma distância de 5 metros e diz: pode queimar. O papel queima. Então é o horror. A princesa de Metternich, esposa do príncipe de Metternich, austríaco, autor da Santa Aliança, da governança de paz entre 3 países em guerra, faz uma carta à sua irmã contando o que se passou daquela noite, que é o mais belo documento histórico da mediunidade de Daniel Danglas-Home, antes que o fenômeno espírita tomasse conta da França. É nesse ínterim que Daniel diz: nesta noite, mês de abril, os espíritos me disseram que vão me dar férias por 1 ano. E que no dia 21 de abril de 1852, eles estarão de volta. A coisa era tão séria que no dia 21 do ano seguinte, em abril, pela manhã, o barão, embaixador do imperador, bate à porta de Daniel. Sua Majestade mandou perguntar se os espíritos já voltaram. Já sim, já estão de volta. Mais tarde, os fenômenos das mesas tomam conta da França. As mesas saltitam. E na última terça-feira de maio de 1855, o professor Rivaio, o emérito discípulo de Pestalozzi, vai observar. Ele era magnetizador, era agnóstico, nasceu no lar católico, estudou com mestre protestante e optou por ser livre pensador. Pai da pedagogia moderna da cultura francesa, havia publicado obras magistrais de matemática, de gramática, havia publicado a respeito dos verbos irregulares franceses, os mais irregulares neolatinos. Escreveu programas para a Sorbonne, a grande universidade, foi homenageado pela Universidade de Arras. Ele vai observar, atendendo à solicitação de um segundo amigo, o seu Fortier, e observa que realmente as mesas se movimentam. Deveria ser magnetismo ou eletricidade. A eletricidade estava engatinhando. Ele observa os movimentos da mesa. A mesa parece adquirir sensibilidade. E ele, por fim, declara: não posso acreditar que uma mesa que não tem cérebro nem nervos possa pensar. Então a mesinha bate em sinais. Mas não é a mesa que pensa. Somos nós.
as almas das criaturas que vivemos na terra. Começava agora a era do Consolador que Jesus prometera, porque ele volta à residência da senhora Plena Maison. Ali ele conhece um homem notável que havia chegado da Martinica, uma possessão francesa, fumageira, e que ele disse: mas isso é tão comum na Martinica. Eu tenho 2 meninas que conseguem agitar a mesa, e eu tenho 58 cadernos de perguntas e respostas. Era o senhor Baudin. Eu franqueio a minha casa, professor Rivaio, para que o senhor vá lá investigar com as minhas meninas. Estabelece-se a ponte. E o professor Rivaio começa a estudar esse fenômeno de uma mesa que não tem cérebro, mas responde matemática, física, química, linguística, com mais precisão do que muitos sábios. Por fim, no mês de junho do ano seguinte, 1856, através de uma outra jovenzinha de 15 anos, a senhorinha Jafé, ele recebe uma mensagem chamando-o de Allan Kardec. Nós fomos amigos aqui mesmo na França, quando a França era chamada Gálias. Naquele tempo, que já se passaram 2000 anos, quando Júlio César invadiu as Gálias, tu eras um sacerdote druida, tu eras vegetariano, eras reencarnacionista, e nós adorávamos ao Deus da fraternidade que chamávamos Dispater. Tu te chamavas Allan Kardec e eu, Zéfiro, éramos amigos. O professor Rivaio achou aquilo tão simpático. E logo depois a mensagem: o machado está no tronco da árvore, a árvore velha, carcomida, que deve ser cortada para que nasça a árvore da esperança, e tu foste convidado para esse mistério. Ante a gravidade do convite, o professor Rivaio pergunta: e se eu fracassar? Outro te substituirá, porque as leis de Deus não dependem de pessoas. Ele afadiga-se, mergulha nesse oceano imenso, mantém contato com médiuns, vai criando palavras. Aquele que é portador da sensibilidade é o médium. Palavra latina, ele está no meio do mundo transcendental para o mundo físico. Essa força é uma faculdade semelhante à inteligência, mediunidade. Não é um dom, não é uma graça, não é um carisma, não é um privilégio. É uma faculdade da alma que o corpo reveste de células para permitir a comunicação, igual à inteligência. A inteligência não é cerebral, é do espírito, e o cérebro veste-a de células superpiramidais específicas para decodificar o raciocínio. E no dia 18 de abril de 1857, entre 9 e 11 horas da manhã, no coração de Paris, em uma galeria, em uma pequenina livraria do Sr. Danty, que ele prometeu publicar o livro, mas morreu. Morreu antes, e a viúva Melania Danty cumpriu a promessa de publicar a obra do Sr. Rivaio. Ele colocou o nome Allan Kardec, com muita sabedoria. E por que o fez? Se ele colocasse Le Professeur Rivaio, as pessoas iriam comprar o livro por causa do autor. É assim. E o livro passaria a ficar famoso, porque o seu autor era uma personalidade de alto coturno. Mas um anônimo, o livro será examinado pelo seu conteúdo, e ninguém sabe quem é o autor. Para que a obra pudesse sobreviver sem depender de criaturas, deveria ter um conteúdo superior. E por isso ele ensinou Allan Kardec. Ninguém sabia quem era. Nessa mesma manhã, um jovem, o maior astrônomo da Europa, Nicolau Camille Flammarion, que era cliente da livraria Danty, no Palais Royal, entra na livraria e pergunta à viúva: o que é que nós temos de novo? Ela diz: Le Livre des Esprits. Flammarion pega o livro e sensibiliza: mas isto aqui é o que eu penso. Ele havia escrito uma obra, Urânia, a respeito da vida em outros mundos.
Ele havia estudado as estrelas e era a mente do universo. Ele disse, mas que curioso, mas que é esse senhor Allan Kardec? Que felicidade, professor, porque Messias Allan Kardec aqui está. E apresentou a Flammarion, o emérito futuro codificador do Espiritismo. Os dois amigos apertaram as mãos. E no dia 2 de abril de 1869, no momento em que o corpo de Allan Kardec descia à sepultura, Flammarion dizia no discurso memorável, eu sei que tu estás aqui, à semelhança dos raios ultravermelhos e infravioletas que nós não vemos, mas que estão, tu também estás, ó Mestre, velai por nós. Era aquele amigo da primeira hora que se despedia do Mestre em nome dos espíritas do mundo. Allan Kardec refaz a obra, publica uma segunda edição, refada por orientação dos espíritos, e em 1019 questões apresenta o mais notável conjunto de filosofia de que se tem conhecimento, falando a respeito do Cristo Consolador. Qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia? Interroga na questão 625 da obra citada, e os Espíritos redarguem na resposta mais concisa da filosofia universal: Jesus. Jesus é o modelo e guia. O Espiritismo é a doutrina que crava as suas raízes na ética moral do Evangelho de Jesus, a ética mais perfeita que a humanidade conhece. Logo depois, no ano imediato, 58, começa a publicar a Revista Espírita mensalmente. Em 1861, apresenta o Livro dos Médiuns, o mais perfeito tratado de paranormalidade humana. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Aquele que viria para repetir as lições de Jesus e dizer coisas novas. Em 1865, exatamente há 140 anos, este mês de abril, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Em 1868, a Gênese, estudando a Gênese planetária, a Gênese da evolução humana, os textos mais complexos do Evangelho de Jesus. E no dia 31 de março de 1869, entre 11 horas e meio-dia, depois de atender a um caixeiro que veio comprar a revista, ele rodopia e tomba morto. O Consolador já estava na terra, aquele que viria repetir as lições do Mestre, aquele que diria coisas novas, quando a ciência estivesse em condições de explicar o fenômeno biológico da reencarnação através da embriogenia, da embriologia, quando a física quântica pudesse demonstrar que vivemos num mundo de ideias, de ondas, de vibrações, de espaços vazios e micropartículas. O Espiritismo chegou e trouxe Jesus descrucificado. Jesus, sem as aparências poderosas da terra, o companheiro da nossa solidão, que participa das nossas noites insones, que convive conosco no tumulto das multidões e que nos fala suavemente: eu vos trago a minha paz. Eu não a dou como o mundo a oferece. Eu dou-a como somente eu posso dar. É essa paz que vem de dentro. Aquele que a recebe nunca mais é o mesmo, porque os tumultos do mundo não conseguem arrancá-la do coração. Hoje, evocando aquele maravilhoso dia de primavera da Galileia, recordemos Jesus atendendo às misérias humanas para poder colocar a semente da verdade no solo dos corações. E 2000 anos depois,
O que é que nós estamos fazendo da mensagem do Espiritismo? Ainda estamos correndo para consertar a queda de cabelos, o dente cariado, para consertar a nevralgia, o problema diarreico. O Espiritismo não veio para isto. Ele veio para consertar almas, porque as almas saudáveis terão corpos sadios. Ele veio para dar-nos a saúde integral, de dentro para fora, porque o sofrimento faz parte da existência humana, sem exceção. Ele, que é o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu, ensinou-nos a sofrer sem merecer o sofrimento. A lei de causa e efeito não funcionou com ele, porque toda causa gera efeito. Todo efeito inteligente vem de uma causa inteligente, reflexiona Allan Kardec. Mas por que ele sofreu? Para pagar? Não, para doar-se, por um ato de amor. Ele sofreu para nos ensinar a ter coragem. Na hora do nosso testemunho, quando estivermos sofrendo, podermos dizer, se ele sem culpa nos ensejou a plenitude, nós que somos uma noite de tormentos e de pecados, devemos e merecemos necessariamente a dor que nos expunge, porque ela vai depurar-nos. Os metais ficam puros nas labaredas crepitantes. O barro se torna resistente na fornalha. E o ser humano adquire dignidade no ardor das provações, sem nenhum masoquismo. Então a dor é um fenômeno natural que nós engendramos, porque a dor não é de Deus, é nossa. Porque Deus é todo amor. O Espiritismo então vem para dar-nos coragem para enfrentarmos a dor, para dar-nos vitalidade, para superarmos as injunções que terminam em dor. Então hoje, quando há tanta dor na terra, tanta aflição e tanta angústia, Jesus volta e canta de longe o mesmo poema: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão os céus. As gargalhadas dos cínicos e dos cépticos começaram a dizer, mas quem são os pobres de espírito? É muito fácil no jogo de palavras. Os pobres de espíritos são aqueles pobres de avareza, de ódio, de rancor, os pobres de orgulho, de egoísmo, neste mundo rico de presunçosos, de fátuos, de equivocados, de guardadores de tesouros que não possuem porque eles morrem e deixam, e somente deixam porque não podem levar. Então, bem-aventurados os pobres nesse mundo rico de miseráveis. Bem-aventurados aqueles que são pobres da vida negativa e ricos da paz de Deus. Eles herdarão a terra dos corações. Nesta hora, meus irmãos, Jesus volta. E a sua voz dúlcida e afável repete no âmago dos nossos sentimentos: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado.